Olha, a gente sabe que preparar uma apresentação daquelas importantes geralmente leva semanas, né? Mas e se fosse possível criar uma em só 15 minutinhos, que tivesse o potencial de gerar centenas de milhares de dólares? Parece loucura, mas hoje a gente vai analisar uma estrutura que faz exatamente isso. Pois é, essa é a grande pergunta. E não estamos falando de uma apresentação qualquer, de faculdade ou de trabalho. Estamos falando de uma que pode mudar o jogo, criada sob uma pressão absurda e com um prazo que era praticamente impossível. A história por trás disso é a prova de que sim, velocidade e o impacto gigantesco podem andar lado a lado. Ok, vamos mergulhar nessa jornada. A gente vai começar entendendo o desafio de alta pressão que deu origem a essa técnica toda. Depois, vamos desvendar a tal da estrutura do quadro branco, que é o coração de tudo. Daí, a gente parte para aprender como criar uma oferta e uma história que ninguém consegue resistir, ver os resultados, que são chocantes, e no final a gente entende a psicologia por trás de tudo, o que faz esse hack ser tão poderoso. É aqui que tudo começa. Imagina só, um concurso de afiliados super acirrado, um prêmio enorme em jogo e o relógio correndo contra. Não tinha espaço para erro, sabe? O autor da história estava bem atrás na competição. Faltavam pouquíssimos dias para o prazo final. Sabe quando parece que a melhor opção é só desistir? Pois é. Até que surgiu uma ideia completamente maluca. E se desse para montar uma apresentação inteira, do zero, em menos de 15 minutos? E aqui a gente vê o contraste de uma forma bem clara. Em vez de passar semanas montando PowerPoint cheios de detalhes, a aposta foi em algo radicalmente simples: um quadro branco e algumas perguntas-chave. Era basicamente trocar o esforço pela velocidade. E o resultado, bom, foi surpreendente. Chegamos no pulo do gato do método. A solução não foi nem um passe de mágica, não. Foi um framework, um modelo que pode ser repetido e que se concentra em responder a 5 perguntas essenciais. Essas perguntas constroem a espinha dorsal de toda a apresentação. Vamos analisar isso aqui rapidinho. Cada pergunta é um pilar da persuasão. Primeiro, a nova oportunidade. Depois, o tal do grande dominó, que é a crença principal que muda tudo. Aí vem a oferta especial, que tem que ser irresistível. Depois, a história de origem, que é aquela narrativa pessoal que cria uma conexão. E por fim, as 3 falsas crenças, que é como a gente quebra as objeções da plateia. É uma fórmula, sabe? Para construir um argumento poderoso e rápido. Agora, vamos entrar em mais detalhes nas primeiras 3 perguntas. Elas são a base de tudo, porque definem o que está sendo oferecido e, mais importante, por que alguém deveria se importar com isso. Então, a grande sacada é esta. O autor não estava vendendo só um software de webinar. Isso aí já existia, não era novidade. O que ele estava oferecendo era uma nova oportunidade, um sistema completo para usar webinars e chegar num resultado de 7 dígitos. Isso muda tudo. Deixa de ser um produto e vira uma transformação de vida. Agora, essa ideia do grande dominó é genial. Pensa assim, qual é a única coisa que a audiência precisa acreditar para que a compra se torne a única decisão lógica a ser tomada? Nesse caso específico era que o modelo de webinar dele era o único caminho para se chegar a 7 dígitos no próximo ano. Simples assim. E para tornar a oferta simplesmente irrecusável, ele criou o que se chama de uma pilha. Ou seja, em vez de só vender o produto, ele foi empilhando uma série de bônus, um em cima do outro, todos com valor altíssimo e que complementavam a compra principal. Olha só como cada item vai somando, construindo um valor percebido muito, mas muito maior. E o resultado final é esse número aqui. Impactante, né? A soma de todos esses bônus criou uma percepção de valor gigantesca que fez o preço do produto original parecer uma pechincha, uma coisa insignificante em comparação. Beleza, a oferta está pronta. Agora o foco muda para a narrativa. Como é que se convence uma audiência que, por natureza, é cética? A resposta está em usar histórias para quebrar, uma por uma, as dúvidas que já moram na cabeça das pessoas. A estrutura dos 3 segredos ataca de frente as 3 principais barreiras mentais que impedem uma compra. A primeira é sobre o veículo, ou seja, a ideia de que o método em si não funciona. A segunda é a crença interna, aquela vozinha que diz, eu não sou capaz de fazer isso. E a terceira é a crença externa, a sensação de que alguma coisa fora do nosso controle vai impedir o sucesso. O primeiro segredo atacava a crença falsa sobre o veículo. A galera duvidava dos webinars. Então a história dele era sobre a epifania que teve quando descobriu o script certo, provando que o problema não eram os webinars, e sim a falta de um roteiro que funcionasse.
O segundo segredo era para lidar com a dúvida interna, o eu não consigo. A história aqui era sobre como ele percebeu que não era um gênio, mas que tinha entendido o modelo por trás do script, e que qualquer pessoa poderia aplicar esse mesmo modelo. A mensagem era, não é sobre ter talento, é sobre seguir um passo a passo. E o último segredo, esse era para quebrar a crença sobre os fatores externos. A epifania foi perceber que o sucesso vinha de fazer a apresentação ao vivo, de novo e de novo, até dar certo. Isso acabava com qualquer desculpa de que forças externas, sei lá, o mercado, a concorrência, iriam impedir o sucesso. Certo. A teoria é linda, a estrutura está toda montada. Mas e na prática, funcionou mesmo? Vamos agora para os resultados, que é a parte em que essa história fica realmente inacreditável. A linha do tempo é simplesmente absurda. Foram 15 minutos de preparação no quadro branco, depois uma apresentação de 26 minutos, transmitida ao vivo. A gravação foi promovida por 3 dias e o resultado, mais de $250 milhão em vendas. Os números falam por si. Mais de 100 mil pessoas assistiram, mais de $250 mil em vendas. E para fechar com chave de ouro, ele não só participou da competição, como ganhou o prêmio de $50 mil, um retorno astronômico para só 15 minutinhos de preparo. E para provar que não foi sorte, um caso isolado, o sistema foi testado. Outros empreendedores viram o que ele fez e decidiram copiar o processo. E logo na primeira tentativa, usando a mesmíssima estrutura do quadro branco e dos 3 segredos, eles também faturaram mais de $100 mil. Isso mostra que não é mágica, é um sistema que pode ser replicado. Então, chegamos à grande pergunta final. Por que esse método, que parece tão simples na superfície, é tão eficaz? A resposta está na diferença crucial entre apenas ensinar alguma coisa e realmente mudar as crenças de alguém. Uma apresentação tradicional tenta ensinar, sabe? Ela despeja um monte de fatos, de dados e acaba causando uma sobrecarga de informação. Este método é o oposto. Ele se concentra em identificar e quebrar as crenças falsas que as pessoas já têm e depois reconstrói tudo em torno de uma nova oportunidade. É isso que inspira as pessoas a agirem, não só a ficarem informadas. Isso nos leva a uma reflexão final. Pensem no próprio contexto de cada um. Se houvesse apenas 15 minutos para convencer alguém de algo muito importante, qual seria o grande dominó? Qual é aquela única crença que, se for alterada, faz todo o resto se encaixar? A resposta para essa pergunta é o verdadeiro segredo por trás desse hack.